Declaro aberta a presente sessão especial. Esta sessão especial foi convocada para a concessão de comenda de mérito, formulada pelo vereador José Vecchi. A Câmara Municipal se investe no direito de homenagear instituições dignas, cuja história e trabalho dignifica toda a sociedade. É uma forma de valorizar instituições idôneas que, com seu trabalho criterioso e de confiabilidade, proporcionam estatísticas que auxiliam no planejamento de inomináveis entes públicos e privados. Solicito, então, ao vereador José Isaías Vecchi e o Edson Rubem Miller que conduzam até a mesa dos trabalhos o senhor José Álvaro Cardoso, supervisor técnico do Escritório Regional do DIESE Santa Catarina. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Nas margens plácidas de povo herói cobrado retumbante, no sol da liberdade raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em você a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A própria morte, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio negro, de amor e de esperança que agradece. Sempre o formoso sorriso mineiro, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte pálido colosso, e teu futuro estende essa grandeza. Entre outras ilhas que trazem a pátria amada, os filhos desde sombras margens, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e florão da meta, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais agitados, os outros lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, indignamente louro nesta flora, traz no futuro e glória no passado. Os serpes da justiça da morte, verás que o trigo deu na forja lua, nem tem a
Solicito ao secretário da mesa que proceda a leitura do expediente do requerimento aprovado por unanimidade nesta casa. Requerimento número 115/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brusque, o vereador que subscreve com amparo regimental requer a Vossa Excelência, após ouvido plenário, a concessão da comenda do mérito institucional ao Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, a DIESE, como forma de reverenciar a passagem dos 60 anos de uma das mais sólidas instituições da democracia brasileira. Sala das Sessões, em 1º/9/2015, José Isaías Vec, vereador. Obrigado, vereador. Já de antemão gostaria de cumprimentar o nosso amigo Isaías Otaviano, que está aqui no plenário da casa, em seu nome, como o nosso presidente, Isaías, do Fórum, coordenador, é o coordenador do Foro Sindical aqui da nossa cidade. Em seu nome, cumprimentar os demais sindicalistas, hoje presidente dos sindicatos, de várias classes que estão presentes hoje aqui no nosso plenário. Bem-vindos à nossa casa. Para cumprir as formalidades da presente sessão, essa presidência concede a palavra ao vereador José Isaías Vec, que se pronunciará em nome do colegiado dos representantes populares. Com a palavra o vereador José Isaías Vec. Senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora, meus companheiros dirigentes sindical aqui presentes, a todos os diretores que saíram da fábrica hoje, que também estão aqui, uma boa tarde a todos. E eu quero, nesse momento, fazer uma saudação especial ao José Alvo Cardoso, que é superintendente, supervisor técnico do DIESE do Escritório Regional de Santa Catarina. Dizer, Zé, que para o movimento sindical brasileiro, o DIESE tem uma importância significativa. Dizer, Zé, que para o movimento sindical de Brusque, a importância é muito maior. Hoje, eu posso dizer, e quero agradecer, antes que eu me esqueça, a todos os vereadores, por ter aprovado por unanimidade meu requerimento. Eu acredito que aqueles 21 sindicalistas que há 60 anos atrás fundaram uma entidade que chega hoje, aos 60 anos, como chegou o DIESE, com credibilidade, com confiabilidade, não é pouca coisa. Hoje nós soubemos que o DIESE não é só assessoria na área econômica. O DIESE hoje mantém também uma universidade que trata do mundo do trabalho. Sei que depois o Zé pode falar melhor sobre isso. Mas também o que nos aproxima com a cidade de Brusque, a cesta básica, ela é feita em todas as capitais do Brasil. Ela é um índice, cotado nas capitais brasileiras. E Brusque é uma das poucas cidades do interior do Brasil que tem. O Finoca está aí presente, que é o nosso pesquisador. Ele conhece muito bem o que isso significa. Então é através da pesquisa da cesta básica que os sindicatos de trabalhadores têm argumentos fortes para chegar e discutir com a classe patronal. Então, Zé, é gratificante para nós todos que estamos aqui, conhecer um pouquinho do DIESE, e me sinto feliz. E eu quero ler um pouquinho da história do DIESE, para que vocês entendam que realmente o quanto o DIESE é importante na vida da classe trabalhadora e de toda a sociedade brasileira. Bom, o DIESE foi fundado em 1955, quando um grupo de 21 dirigentes sindicais de São Paulo, que já haviam realizado uma série de mobilizações conjuntas, decidiu construir um organismo próprio dos trabalhadores, não previsto pela estrutura sindical.
com o objetivo de produzir dados que embasassem suas negociações junto aos sindicatos patronais. A criação de uma instituição de produção de conhecimento a serviço da classe trabalhadora foi uma inovação, fato que torna o DIESE ainda hoje uma instituição única no cenário brasileiro. Inicialmente, o principal objetivo da instituição era a produção de um índice que permitisse avaliar o comportamento do preço para se contrapor aos dados oficiais por ocasião das campanhas dos reajustes das datas base. Um dos fatores que tornou conhecido e respeitado foi a denúncia da manipulação do governo do índice oficial da inflação de 1973, publicada por um jornal de São Paulo. A denúncia contrapôs o dado divulgado pelo governo federal ao índice calculado pelo departamento, posteriormente à manipulação da publicação. Como é de conhecimento de todos, em 1973 imperava no Brasil a ditadura. Agora vejam, senhoras, senhores, todos aqui presentes, a importância que tem uma organização dessa. Desmascarar um governo em plena ditadura militar, onde o povo não tinha voz e vez. Então, eu também queria fazer uma citação aqui eu acho que unânime, né, uma das poucas unanimidades desse país, que é o Herbert de Souza, o Betinho. Então eu também queria fazer essa citação, falar um pouquinho aqui de que o Herbert de Souza falou sobre o DIESE então. Diz o Betinho o seguinte: o DIESE foi o dado certo no regime da mentira oficial. Foi a continuidade da estatística confiável de que todo país precisa. No país dos dados duvidosos e das análises tendenciosas. O DIESE foi o lado do trabalho no mundo do capital e do capitalismo selvagem, que caracterizaram os anos da ditadura militar. Por tudo isso, o DIESE fez-se indispensável para a democracia no Brasil. Herbert de Souza, presidente da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, uma declaração de 1995. Então, em nome de toda a classe trabalhadora brusquense, senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu quero fazer um agradecimento aqui a essa casa por ter aprovado por unanimidade meu requerimento e dizer, Zé, que é um momento histórico para nós trabalhadores e eu acho que também para essa casa, receber uma instituição e homenageá-la com a magnitude que é o DIESE a nível de Brasil. Eu sempre, antes das negociações coletivas, não eu, o nosso sindicato e os demais sindicatos, sempre consultam o DIESE e a gente tem informações muito importantes em cada database nossa. E daí a gente tira os subsídios para a negociação coletiva. Os empresários às vezes não aceitam, mas não duvidam jamais dos dados que estão aí contidos. Então, Zé, mais uma vez, em nome da classe trabalhadora, a gente te agradece por tudo que tem feito em nome dessa instituição e em nome da classe trabalhadora. Muito obrigado. Convidamos então o senhor José Álvaro Cardoso para receber a comenda do mérito institucional das mãos do vereador José Isaías Vec.
Facultamos o uso da palavra ao senhor José Álvaro Cardoso, supervisor técnico do Escritório Regional do DIESE, para as suas manifestações em nome da entidade. Na verdade é o horário. Não, 10 minutos tá ótimo. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do DIESE, da equipe do DIESE, eu agradeço a esta casa pela entrega da comenda do mérito institucional ao DIESE. Vai aqui a nossa saudação e agradecimentos especiais ao VEC, né, ao importante e eminente vereador José Elias VEC, pela gentileza de encaminhar a homenagem ao DIESE nos seus 60 anos de existência, que vão ser completados em 22 de dezembro. O VEC é um cara super suspeito para homenagear o DIESE, suspeito no bom sentido, porque ele acabou de ser homenageado pelo DIESE, o DIESE, na medida em que recebeu a homenagem da Assembleia Legislativa, homenageou 3 pessoas físicas, algumas entidades, as centrais sindicais, e 3 pessoas físicas. O José Elias VEC foi uma das pessoas que foi homenageado, não o sindicato dele, que é obviamente um parceiro histórico do DIESE, do sindicato, mas a figura do VEC pela importância. Para vocês terem uma ideia de como a Assembleia definiu o VEC, porque cada pessoa homenageada tinha um perfil. O perfil do VEC, que eu transcrevi aqui para o meu documento, é o seguinte: o companheiro José VEC é uma das lideranças sindicais e sociais mais fortes do Estado. Não no sentido físico, evidentemente, né? Em termos de liderança. Também é. Sua fidelidade, amizade, caráter e compromisso com os trabalhadores o coloca na galeria dos grandes sindicalistas catarinenses. É parceiro do DIESE desde a fundação do escritório regional e aliado para as horas boas e ruins. Tem muitas qualidades, mas uma se destaca entre as demais: a coragem. Vamos falar a verdade, o sujeito, para ser num estado como o nosso, ser sindicalista e ser vereador de um partido de esquerda, requer alguma coragem. Faço agradecimentos especiais a todos os vereadores e vereadoras presentes, aos companheiros e companheiras presentes do movimento sindical, agradecimentos especiais a todos os dirigentes e dirigentes sindicais e dirigentes sociais também que aqui compareceram. Nós, do DIESE, temos feito esse evento em várias cidades, né? As principais cidades do estado, a gente está aproveitando para fazer esse evento, para dar visibilidade para o DIESE e para marcar os 60 anos. Agora, essa atividade, essa sessão solene, para nós é muito especial, é bastante especial. O VEC já destacou algumas razões. Por exemplo, Brusque é uma das únicas 2 cidades do Brasil, 2 cidades apenas do Brasil, Brusque e uma cidade do interior do Rio de Janeiro, cujo nome eu esqueço, que, além das capitais, tem a pesquisa de cesta básica. A gente faz a pesquisa de cesta básica aqui, através da colaboração imprescindível do Sindicato de Fiação e Tecelagem, o Aníbal está presente, e o FINOCA, que é o cidadão que faz a coleta desde a Idade Média, desde 1987, né? Ele é o camarada. Essa fórmula, é muito bom a gente lembrar que essa fórmula talvez não funcionasse em nenhuma cidade, nenhum estado do Brasil, a não ser Santa Catarina, por causa de algumas características que a gente tem, e talvez a não ser Brusque, por causa também da característica de organização dos sindicatos e tal. O DIESE tentou replicar essa experiência em outras regiões sem sucesso. E uma das razões principais é que a coleta de preços feita pelo FINOCA acaba não sendo feita. Uma coisa interessante, viu, gente? Os vereadores, é muito importante essa informação. O Brasil é um país sem tradição de pesquisa, né? Nós não temos tradição de pesquisa a não ser nas últimas décadas. Esta é a pesquisa mais antiga de Brusque. Eu arrisco a dizer, eu não fiz essa verificação, mas possivelmente uma pesquisa que iniciou em 1987,
é a pesquisa regular mais antiga de Brusque, porque ela é feita religiosamente, em parceria do Diese e o Sintrafit, desde 1987, do ano de 87. E naquela época, inclusive, a pesquisa tinha uma outra importância, porque a inflação era alguns milhares % ao ano no Brasil, né? A pesquisa diminuiu de importância em termos de impacto, porque a inflação reduziu, mas a série histórica realmente é algo muito importante. Eu queria fazer aqui um agradecimento fraterno à direção sindical do Diese, né, que inclusive nós temos duas presenças aqui da direção sindical, que é a Sueli, presidente do Sintraceb, Sindicato dos Servidores de Blumenau. Então, fazer um agradecimento especial à diretoria, através da Sueli, e também através do nosso companheiro Jorge, que é da direção sindical do Diese e também da direção dos metalúrgicos, e é um sujeito que tem sido fundamental nessa parceria, né, e que vem a olhos nítidos tornando um cara cada vez mais importante no meio sindical. Através da homenagem a esses dois diretores, eu estendo a homenagem a todos os demais companheiros presentes aqui. Meus amigos e minhas amigas, na verdade essa homenagem ao Diese, iniciativa do vereador Vec, é uma homenagem a todo o movimento sindical de Santa Catarina. No fundo, é uma homenagem a todo o movimento sindical de Santa Catarina. Esta sessão solene, no fundo, é uma homenagem aos trabalhadores de Brusque e de Santa Catarina. O Diese é uma criação, como falou o Vec, do movimento sindical brasileiro, do distante ano de 1955. E o fato é que, se não houvessem sindicatos fortes aqui no nosso estado e aqui na região, em Brusque, o Diese nem mesmo existiria. Pouca gente sabe que o Diese é uma instituição, o Vec destacou isso, do movimento sindical. Se não tivesse sindicatos fortes, o Diese não existiria. Portanto, essa sessão especial, relativa aos 60 anos do Diese, é, no fundo, uma homenagem aos trabalhadores do campo e da cidade, que constroem o progresso do nosso estado e do nosso país, assim como uma homenagem às entidades que os representam. No fundo, essa é uma homenagem ao trabalhador e à trabalhadora mais humilde, mais explorados, cujo trabalho anônimo é muitas vezes considerado desprezível pelas elites econômicas e políticas. Mas, de fato, como sabemos, são eles que carregam esse maravilhoso país continente nas costas. Esta homenagem ao Diese é uma saudação aos trabalhadores rurais, os de salário mínimo, os negros, as mulheres, a todo o povo sofrido, que é o que temos de melhor e quem dá a esse país o sentido de nação. Quero fazer, inclusive, uma homenagem à única vereadora que constitui esse plenário, né, essa instituição, que é a companheira Marli, que é sindicalista também. Aproveito e faço uma homenagem a ela, já que eu esqueci de mencioná-la no início. Companheiros e companheiras, um dos fundadores do Diese, o dirigente sindical Tenorinho, como era conhecido esse pernambucano do Sindicato dos Laticínios de São Paulo, nascido em 1923 e falecido há poucos anos atrás, em janeiro de 2010, eu tive a satisfação de conhecê-lo pessoalmente, disse o seguinte: o Diese passou por todo um sistema de preparação. Ele não surgiu de um estalo, não. Ele foi fruto de todo um acúmulo de aprendizagem. Companheiros e companheiras, lá se vão 6 décadas de aprendizagem. O tempo passou, levado também pelo vento das lutas. Hoje, como antes, sintonizados com o presente e conectados com os desafios do futuro, rendemos nossa homenagem aos milhares de Tenorinhos, Leninas, Salvadores e Mônicas, todos fundadores, que construíram, com muito trabalho militante, compromisso com a justiça e a solidariedade, uma instituição a serviço da classe trabalhadora. Poderiam ser também milhares de Vecs, Aníbais, Finocas, Júlios, Josés, Suelis, Isaías, Edilsos, Estofelas, Marlis, Evaldos, Eduardos, Jorge e assim por diante. E tantos outros presentes aqui, né? O movimento sindical brasileiro, há 60 anos, em determinado momento de suas batalhas pela justiça, soberania e igualdade, percebeu que poderia se aperfeiçoar
se dispusesse uma instituição calcada na ciência, mas que estivesse a serviço da classe trabalhadora brasileira. Em 1955, a luta por objetivos comuns entre os trabalhadores, com muitas dificuldades, criou as condições para a construção de uma entidade técnica, plural e unitária. Nascia o DIESE, instituição de pesquisa e assessoria, que tem características peculiares entre as organizações de trabalhadores de todo o mundo. Desde então, os dirigentes entendem muito bem o papel do conhecimento na luta social e o poder e a capacidade que ele gera para o debate público. Faço uma consulta aqui, o presidente. Posso mais um? Eu terminou o tempo regulamentar? Posso tocar mais um? Beleza. Obrigado. As primeiras pesquisas sobre custo de vida já abriram a demanda para assessoria nas negociações com os empregadores e os governantes locais. O trabalho evidenciou que o conhecimento produzido deveria favorecer, além da assessoria às lutas sindicais e às negociações coletivas, o investimento em formação sindical. Assim foi feito durante décadas. Hoje o DIESE trabalha para consolidar a presença nacional com a realização da pesquisa da cesta básica de alimentos em todas as capitais brasileiras e em 2 cidades, inclusive Brusque. À medida que a sociedade brasileira se tornou mais complexa, afinal o Brasil nesses 60 anos se tornou a 8ª economia do mundo, a demanda temática do movimento sindical se ampliou. Para vocês terem uma ideia, companheiros vereadores e companheiros sindicalistas e companheiras, atualmente o DIESE assessora o movimento sindical em mais de 40 temas. Salário mínimo, reforma tributária, terceirização, rotatividade, informalidade, previdência social, seguridade social, política industrial, orçamento público, questões de gênero, raça e juventude, e assim por diante. A diversidade de questões é bastante ampla e de grande complexidade. Pesquisas, estudos, notas técnicas, anuários, livros, seminários, debates, oficinas, são exemplos das várias maneiras de se disponibilizar permanentemente a produção técnica. Há 10 anos, o VEC citou aqui, ao completar 50 anos, o DIESE perguntou às entidades sindicais se o projeto que deu origem à instituição de criar uma Universidade do Trabalhador ainda estava no horizonte. A resposta foi sim, e desde então têm sido feitos investimentos para a construção da Escola DIESE de Ciências do Trabalho, que hoje está em pleno funcionamento. O DIESE acaba de formar a primeira turma em bacharéis em Ciências do Trabalho, agora no mês de setembro de 2015, que receberam certificados de conclusão da graduação. Foi a primeira turma que se formou com esse novo curso. O movimento sindical hoje mostra-se conectado com a sua história, porque mantém e renova os fundamentos originais do DIESE. Que fundamentos são esses? A unidade, a diversidade intersindical, tão bem representada aqui, e a autonomia técnica do trabalho. Mas vai além, pois aposta na capacidade de organização para produzir conhecimento e enfrentar as questões que estão presentes hoje na agenda do sindicalismo e da sociedade. Alguém já observou que os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente. Assim foi o DIESE, VEC, nesses primeiros 60 anos de vida, construído com base na vontade dos trabalhadores e nas possibilidades colocadas pelas circunstâncias históricas. Senhoras e senhores vereadores, companheiros e companheiras do plenário, o DIESE tem que se orgulhar muito de ser criação do movimento sindical brasileiro. Isso porque o movimento sindical, eu acho que todos vocês têm que se orgulhar muito disso, enquanto instrumento de defesa dos direitos e interesses da maioria da sociedade, especialmente dos trabalhadores, representa a conquista fundamental do processo civilizatório. Sem a organização dos trabalhadores via sindicatos, não disporíamos de regulamentação da jornada de trabalho, salário mínimo, seguro-desemprego, sistema público de saúde e demais conquistas sociais obtidas a duríssimas penas ao longo da história mundial do trabalho. Avanços, registre-se, que continuam sempre em disputa, já que nas crises cíclicas do capitalismo, o corte dos investimentos sociais surge invariavelmente como solução, entre aspas, como estamos assistindo nesse momento no Brasil. É só ver os programas que alguns partidos têm apresentado para tirar o Brasil da crise.
Vejam, por exemplo, o programa Bolsa Família, que apesar de utilizar meros 0,5% do PIB para retirar 55 milhões de brasileiros do flagelo da fome, é alvo permanente de pesadas críticas. Enquanto, por outro lado, se desperdiça 400 bilhões de reais por ano com o serviço da dívida pública para enriquecer 10 mil famílias de brasileiros, de super ricos, e poucos falam nisso. A gente vê, inclusive, trabalhador criticar o Bolsa Família, mas ninguém sabe que o Brasil gasta, nos últimos 12 meses até mais, 500 bilhões de reais, para ir para o bolso de 10 mil famílias de credores, de ultra ricos, que não fazem outra coisa a não ser politicagem. As organizações sindicais, não raro acusadas de atrapalhar a harmonia entre capital e trabalho, têm sido protagonistas em momentos decisivos da história do país. A começar pela maior, mais profunda e prolongada mobilização popular da história do Brasil, a luta pelo petróleo é nosso, contra o entreguismo do petróleo aos estrangeiros e pela fundação da Petrobras. Esta que é hoje a maior empresa de petróleo do mundo, de capital aberto, e detentora da mais sofisticada tecnologia de extração de petróleos em águas profundas e ultras profundas do mundo. Hoje, como alguém já falou, a Petrobras é a zeladora constitucional da maior riqueza natural que o povo brasileiro ainda tem, que é o petróleo e o gás, para pensar em um projeto de desenvolvimento nacional. É a única forma de rompermos os grilhões com o imperialismo e construirmos uma economia brasileira a serviço do povo. A história recente do Brasil, já estou concluindo, presidente, também testemunhou o engajamento do movimento sindical nas lutas populares, no combate à ditadura militar, na luta pela anistia política. O VEC citou aqui o período ditatorial, o difícil período ditatorial, na campanha pelas eleições diretas, na Constituinte de 88, na campanha pelo impeachment no início dos anos 90. Esse protagonismo do movimento sindical e social, muito frequente, desperta a ira dos setores conservadores, que não vacilem ao alvejar as organizações sindicais, seja com a intenção de afastá-las das decisões, seja para gerar na sociedade o preconceito contra essas organizações, desestimulando a participação dos cidadãos nas suas instâncias. Santa Catarina deu exemplo recente da importância da organização sindical na vitoriosa luta pela implantação dos pisos estaduais de salário. Tem 5 estados só com pisos estaduais, os 3 do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, e apenas um deles, que é Santa Catarina, tu tem negociação todo ano dos pisos, conquista do movimento sindical catarinense. Companheiros e companheiras, o movimento sindical e o DIES são especialmente importantes nesse momento em que o país vem atravessando uma situação política extremamente grave e turbulenta. Grupos ligados à extrema-direita, inclusive com vinculação internacional, não raro financiado pelas petrolíferas estrangeiras, saíram neste ano literalmente do armário e conspiram abertamente contra a democracia, conquista histórica do povo brasileiro. Uns, inclusive, pedindo a volta da ditadura militar. Democracia é essa obtida muitas vezes com o sacrifício da própria vida de compatriotas. O comportamento da direita tem estimulado uma escala inusitada de ódio de classe, preconceito de todos os tipos de manifestações racistas e fascistas cada vez mais frequentes e ousadas. Esse processo no Brasil assanhou até certos doidos que pregam a separação do Sul do restante do país, uma maluquice que, dentre outras coisas, é um movimento ilegal. Nós, brasileiros e democratas, temos a obrigação cívica de subir o tom contra os fascistas e entreguistas de todos os naipes. Não podemos deixar nenhuma agressão sem resposta, usando principalmente as possibilidades legais e democráticas que a Constituição Federal oferece. Encerro com agradecimentos especiais a essa casa e aos valiosos militantes do movimento sindical e social aqui presentes. Agradecimentos especiais aos parlamentares dessa casa, de todos os partidos, que mesmo discordando possivelmente de algumas coisas que eu estou lendo aqui e falando aqui, continuam presentes. Agradecimento muito especial ao José Elias Vec, ao nosso amigo Vec, que viabilizou essa homenagem ao Diese. Agradecimentos muito sinceros à valiosa equipe do companheiro Vec, Jorginho e demais, que foram imprescindíveis na organização desse evento. Muito obrigado também à equipe do cerimonial da casa, que eu sei que trabalha também duro nesses períodos. Viva o Brasil, viva os trabalhadores, viva o povo brasileiro. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos que vieram prestigiar essa solenidade.
Já destacamos a presença, né, do nosso amigo Isaías Otaviano, que está aqui presente, em seu nome, cumprimentando todos os demais líderes sindicais. Cumprimentar também o senhor José Álvaro Cardoso, supervisor técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, bem como a imprensa aqui presente. Obrigado pela presença de vocês também, dos nossos serventuários da casa, os vereadores que se dispuseram a vir em um período mais cedo, hoje também, para a nossa solenidade. E eu convido a todos, então, para a imposição de respeito, acompanharmos a execução do hino de Brusque. Foi aqui neste vale tranquilo, entre os montes e o rio escondido, que há 100 anos atrás um fugido, imigrante surgiu destemido, os heróis palmilhando o roteiro, sobre o solo que audaz desbravou, esse vulgar pioneiro, a semente de Brusque plantou. Salve Brusque, imortal, no recesso dos tervares prestou a nos ares o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares. Salve Brusque, imortal. Sobre as áreas fecundas da terra, que ao vigor do trabalho se rendem, pela várzea do rio, pela serra, com amor as lavouras que servem, e do chão brota a casa modesta, construída de palha e de lenho, conquistar a mais bela floresta, enche os ares do canto do engenho. Salve Brusque, imortal, no recesso dos teus vales ressoa nos ares o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares. Salve Brusque, imortal. Do trabalho sem marco imigrante, com bravura e ardor soberanos, surge Brusque, rio gigante, passados que foram 100 anos, terra minha só tens ocupado, posição de relevo altaneira, e teu nome civil é citado, como exemplo a nação brasileira. Salve Brusque, imortal, no recesso dos carvalhos ressoa nos ares o cantar triunfal do progresso, pela voz singular dos teares. Salve Brusque, imortal. Está encerrada a presente sessão solene.